19. Atos normativos. 19.1. Forma e estrutura. A estrutura dos atos normativos é composta por dois elementos básicos: a ordem legislativa e a matéria legislada. A ordem legislativa compreende a parte preliminar e o fecho da lei ou do decreto. A matéria legislada diz respeito ao texto ou ao corpo do ato. 19.1.1. Ordem legislativa. 19.1.1.1. Das partes do ato normativo. O projeto de ato normativo é estruturado em três partes básicas. A linha A. Parte preliminar, com 1. A epígrafe. 2. A ementa, E. 3. O preâmbulo, com 3.1. A autoria. 3.2. O fundamento de validade, E. 3.3. Quando couber, a ordem de execução, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação da norma. A linha B. Parte normativa, com as normas que regulam o objeto, E. A linha C. Parte final, com 1. Disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa. 2. As disposições transitórias. 3. A cláusula de revogação, quando couber, E. 4. A cláusula de vigência. A ementa, a autoria, a parte normativa e a cláusula de vigência são elementos essenciais para a adequada redação de todo o ato normativo. Os demais elementos podem ou não constar no ato, conforme a natureza e objeto do ato normativo. 19.1.1.2. Epígrafe. A epígrafe é a parte do ato que o qualifica na ordem jurídica e o situa no tempo, por meio da denominação, da numeração e da data, devendo ser grafadas em maiúsculas e sem ponto final. Exemplos de epígrafe. Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Exemplos de epígrafe. Decreto número 9. 191, de 1º de novembro de 2017. 19.1.1.3. Ementa. A ementa é a parte do ato que resume o conteúdo do ato normativo para permitir, de modo objetivo e claro, o conhecimento da matéria legislada. Exemplo de ementa. Estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República pelos Ministros de Estado. Decreto número 9.191, de 2017. A síntese contida na ementa deve resumir o tema central ou a finalidade principal da lei. Deve-se evitar, portanto, mencionar apenas um tópico genérico da lei acompanhado da expressão e da outras providências, que somente em atos normativos de excepcional extensão, com multiplicidade de temas e, paralelamente, se a questão não expressa for pouco relevante e estiver relacionada com os demais temas explícitos na ementa. 19.1.1.4. Preâmbulo. O preâmbulo contém a declaração do nome da autoridade, do cargo em que se encontra investida e da atribuição constitucional em que se funda, quando for o caso, para promulgar o ato normativo e a ordem de execução ou mandado de cumprimento, a qual prescreve a força coativa do ato normativo. Exemplo de preâmbulo de medida provisória. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei. Exemplo de preâmbulo de lei. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Observe-se que o modelo mencionado aplica-se apenas para leis sendo remetidas à publicação. Quando a lei ainda está na fase de tramitação legislativa, a formulação do preâmbulo é a seguinte. Exemplo de preâmbulo de decreto. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e inciso 6º, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, decreta. É necessário ter cuidado na redação do fundamento de validade quando da elaboração de decretos. Nos casos mais comuns, os decretos precisam ser classificados como regulamentares ou como organizacionais, autônomos. O decreto organizacional deve estar fundamentado no artigo 84, inciso 6º, alínea A. O fundamento de validade é a própria norma constitucional e não cabe mencionar ato normativo infraconstitucional como fundamento de validade. Já o decreto regulamentar extrai seu fundamento de validade da Constituição, artigo 84, inciso 4º, combinado com, e tendo em vista, lei, em sentido estrito. Constitui-se em equívoco grave pretender que determinado decreto tenha como fundamento de validade o artigo 84, inciso 4º, da Constituição de modo isolado. Convém salientar que, no preâmbulo dos decretos regulamentares devem ser citadas apenas as normas que dão fundamento de validade para o ato, não cabendo mencionar atos normativos meramente relacionados com o conteúdo do ato. Por fim, registre-se que, exceto em hipótese de atos internacionais, não é mais admitida a colocação de considerandos em atos normativos. Os esclarecimentos sobre o pretendido com o ato normativo devem constar da exposição de motivos e dos pareceres técnicos e jurídicos. 19.1.1.5 Objeto e âmbito de aplicação. O primeiro artigo do ato normativo indicará o seu objeto e o seu âmbito de aplicação, de forma específica, em conformidade com o conhecimento técnico ou científico da área. Os primeiros artigos devem indicar, quando necessário, o objeto e o âmbito de aplicação do ato normativo. Cumpre não confundir a indicação do âmbito de aplicação do ato normativo com a mera especificação do tema central da lei, já constante da ementa. Especificar o âmbito de aplicação significa indicar relações jurídicas para as quais a norma se destina. Toda norma de maior complexidade necessita de especificação sobre se sua aplicação está voltada a relações de direito público ou de direito privado, à esfera federal ou a todos os entes da federação, apenas ao Poder Executivo ou também aos outros poderes, a servidores regidos pelo regime jurídico ou a servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. A relações contratuais em geral ou apenas a relações de consumo, administração direta ou administração indireta, entre outras situações que necessitam ser esclarecidas, sob pena de controvérsias em sua aplicação. Exemplo de especificação de objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Artigo 2º. Esta lei não se aplica a: Inciso 1º. Empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2º. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar,
sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Lei nº 1.101, de 2005. 19.1.1.6. Fecho de lei ou de decreto. Existe a tradição de colocar, no fecho de leis e de decretos, referência à contagem dos anos em relação a dois acontecimentos marcantes de nossa história: a Declaração da Independência e a Proclamação da República. Exemplo: Brasília, 1º de dezembro de 2018, 19º da Independência e 130º da República.